Bem-vindos ao Almanac Brasil! Amada pelo povão e desdenhada pela elite e pela crítica, a chanchada foi um dos primeiros gêneros de cinema com a cara do Brasil. Os filmes eram engraçados e irreverentes, muitos parodiavam o cinema americano, tão idolatrado na época. É uma página importante e divertidíssima da história do nosso cinema, que não poderia faltar no Almanac Brasil. Luzes, câmera, diversão. Está aberta a temporada de chanchadas no Almanac Brasil. A irreverência também está no Cantos do Brasil, com as fantásticas criações de André Bujanra. Você conhece Nova Brécia? É o melhor lugar do Brasil para contar mentiras. No Papo Cabeça, Alexandre Orion fala sobre suas criações e intervenções no panorama urbano. O grande Marechal Rondon é nosso ilustre brasileiro de hoje. E aí, tá ouvindo esse barulhinho? O bonde vai passar pelo almanac, trazendo muitas curiosidades daquelas que você só vê por aqui. Bem-vindo a bordo! No começo do século passado, filme feito no Brasil era muito raro. As sessões de cinema exibiam fitas importadas, principalmente dos Estados Unidos. Até que um dia... A chanchada já nasceu mal falada, começando pelo apelido que ganhou dos críticos. Pesquisadores afirmam que o termo vem do espanhol chancho, que significa porco, ou do italiano scienziata, discurso sem sentido. Com linguagem simples, humor escancarado, muita música, espalhafato e malandragem, as chanchadas eram taxadas de vulgares pela crítica e pela elite cultural da época. No começo, muitas eram estreladas por artistas já consagrados no rádio. Para justificar a cantoria, as tramas frequentemente incluíam bastidores de rádios ou teatros de revista. A produtora cinematográfica Atlântida, conhecida por seus melodramas e filmes biográficos, acabou se rendendo a esse filão tão popular. Seu primeiro filme carnavalesco foi Tristezas Não Pagam Dívidas. No elenco, Oscarito e Grande Otelo, que ainda não formavam a famosa dupla que os consagrou. O sucesso foi tão grande que fez a empresa investir de vez no formato. Era só o começo de uma longa e divertida história, que você continua a acompanhar no próximo bloco. Nosso convidado de hoje do Papo Cabeça é o grafiteiro e artista visual paulistano Alexandre Orion. Vamos conferir o que ele tem a dizer. Desde o começo eu buscava um diálogo com a rua, um diálogo com as pessoas, de retratar moradores de rua. Então eu saía para pintar, encontrava aquelas pessoas e falava, vou retratar eles aqui. E aí tinha todo um diálogo, tinha toda uma troca naquele processo ali. E aí o Metabiótica, na verdade, é isso, assim, ele vem de um incômodo com a fotografia e de um incômodo com o grafite. Meu incômodo com a fotografia era, toda fotografia é falsa. Ela é sempre uma construção de uma realidade, sabe? Quando você escolhe fotografar uma coisa ao invés de outra, você já está fazendo uma seleção do mundo que cria um discurso, que cria uma realidade e um significado. E o meu incômodo com o grafite era esse, sabe? Da fraqueza do grafite, muitas vezes, em dialogar com o cotidiano do lugar em que ele está. A tentativa era sempre de conseguir, do começo ao fim, na minha etapa, fazer tudo com precisão. Só que depois que eu terminava a minha parte, os trabalhos são da cidade. Os meus trabalhos são gatilhos para outros acontecimentos. É um ato individual que se transforma num ato coletivo na medida em que ele chega no espaço público. E depois do intervalo tem mais Papo Cabeça com Alexandre Orion. Agora é a vez do Almanaquia soltar o verbo. Hoje eu trouxe para vocês uma palavrinha que, além de ampliar o seu vocabulário, é praticamente um trava-língua. Eu quero ver quem sabe o que é e quem consegue pronunciar a palavra prestidigitação. Prestar serviço de digitação. Prestativo, alguma coisa ligada a prestativo. A mão é mais rápida que o olho. Digitar sem olhar. Houdini, Mandrake, David Copperfield. Esse pessoal todo era fera nisso.
mágica. Exato, meu velho, valeu, olha só. É isso aí! Prestidigitação é sinônimo de ilusionismo. É a técnica de iludir o espectador com truques que dependem da agilidade e rapidez das mãos. Agora eu quero ver quem tem agilidade na língua para dizer um prato de trigo para 3 prestidigitadores. Corantes naturais são utilizados pela humanidade há mais de 5.000 anos. Serviram para atingir roupas, pele, cabelo, dar coloração aos alimentos, mas com o desenvolvimento da indústria química, eles foram caindo em desuso. Ainda são uma ciência doméstica praticada por muita gente. Tudo que eu faço lá em casa na cozinha eu uso corante. Os corantes naturais, nesses últimos 100 anos, eles entraram num desuso, certo? Devido ao desenvolvimento das cores sintéticas. Eu cozinho a beterraba primeiro, né? Depois eu reservo a água. Quando eu vou fazer o arroz, eu coloco a água da beterraba. Você vai pegar o urucum seco, esfrega com fubá e põe para secar no sol. Depois peneira e fica o pozinho que dá para fazer frango, macarrão, tudo. Na natureza, uma das cores mais difíceis de se conseguir são vermelhos. Para tingir roupa, eu uso o chamate. Nesse contexto, a gente identifica uma série de matérias-primas que são também passíveis de produção de corantes naturais. Então a gente tem urucum, espinafre, alfafa. O foco hoje está muito na indústria alimentícia. Tudo tem que ser na quantidade certa. Se você ultrapassar a dosagem, já mascarou a mistura, já mascarou a comida, você já não vai sentir mais aquele sabor. Já fica uma coisa pesada, uma coisa ruim. Se algum cidadão de Nova Bressa te disser que vive na capital brasileira da mentira, pode acreditar. Nova Brécia, Rio Grande do Sul. A cidadezinha pacata de 4.000 habitantes parece bem normal, se você não reparar nas placas de orientação. Isso porque na terra da mentira, até as placas podem indicar o caminho errado. A tradição mentirosa começou quando um grupo de amigos resolveu passar uma noite inteira contando lorotas. E um deles teve a ideia de organizar um festival. 2 semanas depois, acontecia o primeiro festival de mentiras de que se tem notícia. Foi um sucesso tão grande que hoje ele se repete a cada 2 anos. E durante o evento, dizem que a população da cidade chega a triplicar. Veja bem, dizem. O concurso funciona assim. No palco, o loroteiro tem 5 minutos para faltar com a verdade. Os jurados avaliam a desenvoltura e a capacidade de convencimento do candidato, além das reações da plateia. O vencedor ganha um carro. Nem o padre da cidade condena o pecado da mentira, alegando que contar uma vantagenzinha de leve de vez em quando não faz mal nenhum. O convidado de hoje do Cantos do Brasil é um sujeito de múltiplos talentos. Teve várias bandas, gravou disco solo, é ator, compõe trilhas para TV, cinema e jingles inesquecíveis. Eu estou falando de André Abujanra, que nunca para de surpreender com suas criações. Eu descobri a música quando eu nasci. Aos 3 anos de idade eu já tocava piano. A música pra mim veio junto comigo de algum lugar. Eu com 17 anos fui morar nos Estados Unidos, aí voltei em 81, 82. Aí eu entrei no curso de percussão africana e eu encontrei o Maurício Pereira nesse curso. E aí a gente ficou muito amigo, 84, começamos uma banda. E estamos até hoje, né? Porque a gente parou, mas até hoje. Então é um trabalho maravilhoso. Eu adoro viajar. Se você me dá uma passagem para Botucatu, eu vou. Não preciso, eu vou para Botucatu. Andar na praça, eu já faço uma música lá. E o meu sonho, desde que eu nasci, era ir conhecer as pirâmides do Egito, né? Resumo, eu cheguei no Cairo com $100. E tava com um gravadorzinho. E fui gravando tudo. E conheci um templo lá, que chama Karnak, no
do Egito e resolvi fazer uma banda que fosse um templo gigante, mas que voasse o mundo. Era uma brincadeira assim. Aí eu montei uma banda gigantesca, né? Chegou a ter 15 pessoas, uma bailarina, dança do ventre e um cachorro. Foi a primeira banda do mundo que teve um cachorro. Tem carroça, tem cachorro, tem carro de boi. No próximo bloco tem mais cantos do André Bujanra. Agora é hora de testar os seus conhecimentos sobre o Brasil e a cultura brasileira. O desafio de hoje é para os cinéfilos de carteirinha desse Brasil afora. Eu quero saber qual foi o único filme 100% brasileiro a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Cidade de Deus. Central do Brasil, não é esse? Carandiru. Fiquem tranquilos que depois do intervalo eu prometo que volto com a resposta. Ops, acho que isso foi uma dica, viu? Relembrando o desafio do Brasiliômetro, eu perguntei: qual foi o único filme 100% brasileiro a ganhar a Palma de Ouro em Cannes? A Padroeira? O Alto da Compadecida. Ai, não sei se foi Central do Brasil, Tropa de Elite, deve ser um deles. Tá bom. Aí vão as alternativas. A, O Pagador de Promessas. B, O Cangaceiro. C, Orfeu do Carnaval. Ou D, Xuxa e os Duendes. Xuxa e os Duendes? Esse eu tenho certeza que não. Orfeu do Carnaval? O Pagador de Promessas. É isso aí, parabéns! O Pagador de Promessas é um filme belíssimo, dirigido por Anselmo Duarte, baseado na peça homônima de Dias Gomes. Duarte levou a Palma de Ouro em 1962, concorrendo com adversários de peso, como Buñuel, Antonioni e Bresson. Cabe comentar que Orfeu Negro, uma coprodução Brasil-Itália-França, já tinha levado a Palma de Ouro em 1959, mas oficialmente o produtor é a França. Agora cá pra nós. Se foi baseado na peça de Vinícius de Moraes, com trilha de Tom Jobim e Luiz Bonfá, atores brasileiros que têm como cenário a Cidade Maravilhosa, como pode ser francês? É brasileiro também. Palmas para eles e viva o nosso cinema! Você já ouviu falar nos filmes da Atlântida? Pois saiba que a chanchada não seria chanchada sem essa produtora. Carnaval no fogo, Carnaval Atlântida, nem Sansão nem Dalila, matar ou correr. Muitas chanchadas parodiavam o cinemão americano, mas de um jeito bem brasileiro. Grande parte das tramas seguia uma espécie de fórmula infalível. Um mocinho e uma mocinha em perigo. Um cruel vilão e um atabalhoado cômico que acaba dando um jeito na situação. E os finais eram sempre felizes e grandiosos. A chanchada lançou uma geração de artistas consagrados, como Carlos Manga, Eva Todor, Norma Bengel, Jô Soares, Chico Anísio, Dercy Gonçalves e, entre eles, a dupla do barulho, que encantava as multidões. Oscarito e Grande Otelo. A parceria entre os dois resultou em dezenas de filmes de enorme sucesso. O público se identificava e muito com os personagens da dupla, que viviam situações inusitadas, hilárias e apaixonantes. E agora a gente conversa mais um pouquinho com o artista paulistano Alexandre Orion. Minha relação com São Paulo é de amor e ódio. São Paulo as coisas são mais claras, sabe? Nada aqui se camufla. Então, por isso que eu digo que a relação é de amor e ódio, porque eu amo essa verdade, mas ela dói, sabe? Então, mesmo nas coisas que você ama, tem a parte que incomoda. O Projeto Ossário nasceu de uma curiosidade que eu tive quando eu vi os túneis que tinham sido recém-inaugurados e amarelos se tornarem em 3 meses, 4 meses, túneis pretos. Então, eu passei um ano pensando nisso, sabe? Incomodado com isso, porque o túnel é um belo reflexo da quantidade de fuligem e de poluição que a gente respira em São Paulo, sabe? E aí eu decidi, então, fazer o Ossário, que é esse projeto em que eu limpava a fuligem depositada nas paredes do túnel para criar uma catacumba. Então, o conceito era basicamente esse. Eu escavava essa poluição, né? Removia essa poluição e revelava crânios
do futuro próximo, sabe? Então era como um sítio arqueológico do futuro, sabe? A gente tinha a polícia chegando 7 vezes por madrugada, a CET mais outras tantas vezes. E o fato de ser limpeza não permitia que eles me prendessem, ou me tirassem dali, né? Eles chegavam e diziam, eu tô limpando. E o trabalho seguia, continuou, até que eles decidiram lavar o túnel. Essa é a função da prefeitura. E a função dos artistas, dos grafiteiros, seja lá quem for, é fazer. Né? Então esse é o bom diálogo, porque do contrário a prefeitura vai passar a ser uma curadora de uma cidade-galeria. A cidade não é uma galeria. Essa coisa aí toda é muito perigosa, de você começar a ter gente na prefeitura decidindo o que se apaga ou o que não se apaga, sabe? Então a lavagem da prefeitura é o ápice do trabalho, na verdade, né? E você aí no sofá, tá afim de pegar o bonde da história? Então fique atento, que vem aí as lembranças do nosso inesgotável baú. Todo mundo preferia pegar o bonde, que tinha mais, era um serviço contínuo. É um vagão, como se fosse um vagão de trem, os bancos, né? As laterais, uma época foi aberta, em outra época foi fechada. Era tranquilo, era um meio de transporte não poluente. E era muito gostoso. E o motorneiro me conhecia, então ele parava na porta da casa da minha avó, eu era catatal. Tinham pontos do bonde, como tem ponto de ônibus. Pegava no ponto, às vezes pegava andando, dava uma corrida, pegava ele pelo estribo, quando era bonde aberto. A molecada das escolas do caminho subiam no bonde e desciam na moita, sem pagar, era normal. Fazia parte da própria configuração da cidade, você via as pessoas passando, né, segurando. Eu tenho muita saudade de São Paulo dessa época. Rapaz, hoje tá chovendo canivete. Calma, calma, é só uma expressão. Aliás, sabe de onde ela vem? Os povos de língua inglesa costumavam dizer que It's raining dogs and cats. Ou está chovendo cães e gatos quando acontece uma tempestade. Isso porque a mitologia nórdica associa os cachorros aos ventos e os bichanos às fortes chuvas. Há registros da expressão desde o século XVII. O aportuguesamento da expressão se deu pela sonoridade e assim dogs and cats se transformou em canivetes. Curioso, não? O fato é que está chovendo canivetes pegou e é usada até os dias de hoje. Na dúvida eu vou indo. É com você, Luciana! Pode deixar comigo, Almanaquias. Mestre Vitalino já foi tema do ilustre brasileiro com sua arte inconfundível de modelar bonecos de barro. O estilo conhecido como Escola de Caruaru é hoje famoso no mundo inteiro e é reproduzido por muitos bonequeiros da cidade. Nós fomos até lá para ver como é que se faz. Vitalino era uma pessoa muito simples, muito solidário. Quando as pessoas começaram copiando, ele não teve ciúmes. Até achou bonito. Todo mundo precisa de ganhar o pão, deixa todo mundo trabalhar. O barro que a gente usa se chama massapê. Ele é tirado da margem do rio Pujuca, no Alto do Moura. Pila no pilão, peneira, depois amassa a gominha. Começa pelo corpo, depois faz a cabeça. Tem os instrumentozinhos de madeira que vai ajudando a fazer os detalhes. E vai colando com o barro mesmo. Aí eu carimbo a basezinha. Aí depois vai pro forno. Até ficar quentinho. Quando o boneco fica bem quente, é na hora que a gente joga muita lenha para fazer o cardeio, que a gente chama de cardeio, que é para tirar a cor escura que fica no barro e vem a cor vermelhinha. A parte da pintura é com pincelzinho, espinho de mandacaru. Eu uso vários tipos de tinta. Eu uso tinta esmalte, uso a tinta à base de látex. Vou buscando, comprando os pigmentos e vou fazendo misturas de cores para dar um colorido bem bonito. Ele pensou como poucos pensaram. Uniu o sonho do progresso aos ideais de paz e solidariedade. Nosso ilustre brasileiro de hoje é Cândido Rondon, o Marechal da Paz.
Descendente de índios e portugueses, Cândido Rondon não poderia ter sangue mais brasileiro. Nasceu na pequena cidade de Mimoso, no Mato Grosso, em 1865. Aos 2 anos, já era órfão de pai e mãe. Aos 16, alistou-se no 3º Regimento da Artilharia a Cavalo. Ainda estudante, recebeu uma importante missão: participar da comissão que construiria uma linha telegráfica do Mato Grosso a Goiás. Começava a aventura. Rondon abriu caminhos e desvendou terras quase desconhecidas. Conheceu e manteve relações pacíficas com diferentes povos indígenas. Depois disso, foram várias expedições, sempre registrando suas descobertas e ampliando o convívio amigável com os nativos. Isso numa época em que essa atitude de valorização e respeito ao índio não era nada habitual, muito pelo contrário. Pacifista e conciliador, Rondon dizia: morrer se for preciso, matar, nunca. Entre suas expedições mais importantes está a do território de Guaporé, em 1906, onde encontrou as ruínas do Real Forte Príncipe de Beiras. Em sua homenagem, o território que hoje é um estado passou a se chamar Rondônia. O esforço em favor do índio foi recompensado em 1952, quando o governo aprovou seu projeto de criação do Parque Nacional do Xingu. A frase do sertanista Orlando Vilas Boas ilustra com perfeição o espírito deste grande homem, indicado até por Einstein ao Nobel da Paz. Se não fosse Rondon, hoje o índio estaria extinto no Brasil. Ele foi o grande humanista deste século. Quero ver quem adivinha de quem são estes olhos. Para adiantar, posso dizer que essa pessoa nasceu no interior de São Paulo, na cidade de São Roque. Começou sua carreira estudando direito, mas logo descobriu sua vocação para o teatro. Raul Cortez. Paulo Goulart. Quem? Chacrinha. Ah, uma dica adicional para quem já acertou o nosso outro brasiliômetro. No início de sua carreira no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, essa pessoa trabalhou no espetáculo O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Ariano Suassuna. Chacrinha. Ele fez o clone. Juca de Oliveira. É isso aí, é o grande ator e dramaturgo Juca de Oliveira, conhecidíssimo por seu trabalho em teatro, televisão e cinema. Vida longa ao Juca! Olha o André Bujanra aí novamente. Eu não falei que ele voltaria? Meu pai Oxóssi, eu sou sua flecha. Me chamaram para tocar na África, no Zimbábue, o lugar mais pobre, mais triste que eu conhecesse. E aí à noite, depois de todos os shows, existiam umas festas. Tinham bandas africanas e todo mundo dançando, todo mundo muito alegre. E eu perguntei para eles como é que se fala alegria na língua de vocês, que é a Shona, né? Que é o dialeto deles. Mafaro. Então o Mafaro é um disco que fala sobre alegria mesmo, sabe? É, a pessoa, ela fica triste e a alegria é efêmera, né? Não, tem que ser o contrário. A tristeza é que tem que ser efêmera. O show, pra mim, sempre foi uma coisa que eu não gosto de vai lá, o cara vai e toca On the Road Over the Road, e acabou o show e vai embora. E o filme também tava me enchendo um pouco, sabe? Porque eu faço tanto cinema, você vai no cinema aquela coisa estática, não muda nada e parece, pô, cara, eu vou fazer um filme show. Nem sabia o que era isso, né? E aí eu fiz um show de exatamente 57 minutos, com uma banda de 10 músicos sincronizada. Eu sou a flecha de Oxóssi. Eu amo punk rock, mas eu amo bolero. E eu adoro a Sandy, adoro o Júnior. E aí vocês vão falar, mas é possível? É claro que é possível. Eu acredito nisso. Eu acredito na diferença, né? E
assim chegamos ao final de mais um Almanac Brasil. Se você curtiu e quer mais, não precisa esperar até a semana que vem, não. Estamos no site do Almanac, no Twitter, no YouTube. Afinal, tem sempre alguma brasilidade que você ainda não conhece. Até a próxima. Barriguinho sempre tem. Juvenar, Juvenar, vem tirar o leite. São 6 horas da manhã.